Mas eu tenho da parte de Deus uma palavra, porque tudo começou pela palavra. A tua vida começou por uma palavra. Tudo começa pela palavra. A palavra é a coisa mais importante que nós temos, porque quando temos uma palavra da parte de Deus, uma palavra de destino, essa palavra se transforma num davar, no hebraico, que significa uma construção, significa algo que está sendo construído, significa algo que está sendo criado. Por isso, quando nós viemos para um lugar como esse, nós estamos vindo também, além, lógico, de nós adorarmos ao Senhor, de ministrarmos a Ele com tudo que temos e tudo que somos, nós precisamos também de uma palavra diretiva, um davar, que vai fazer nós acessarmos aquilo que realmente nós precisamos acessar. E é tão importante isso porque Deus, Ele criou o sol no quarto dia, mas Ele criou todas as coisas. O primeiro dia foi a luz. Por quê? Porque não é o sol que ilumina a terra, mas é a luz que ilumina a terra. E a palavra de Deus é luz para nós. É lógico que o sol governa sobre o dia e a lua governa sobre a noite, mas o primeiro dia que haja luz. A palavra de Deus, ela é luz, ilumina os nossos caminhos. Quantos estão entendendo? Por isso que em um determinado momento, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mas depois Ele transfere a nós a responsabilidade e diz: vós sois a luz deste mundo. Vocês é que vão iluminar caminhos de pessoas que estão errantes, com decisões erradas, fazendo tantas coisas erradas. Vocês precisam ser a luz. E como é que você é a luz deste mundo? Não é carregando uma lanterna, mas é liberando uma palavra de Deus para elas. Porque a palavra de Deus, ela clareia, a palavra de Deus abre caminhos, a palavra de Deus abre portas, a palavra de Deus, ela vai dando direção. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus vai vir sobre você hoje, e eu espero que ela venha trazer uma mudança que ela precisa trazer em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Em Hebreus 4:7 está escrito que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é tão cortante que é como uma espada de dois gumes. Ou seja, a palavra de Deus, ela vem, nos afeta para nos levantar. A palavra de Deus te levanta, a palavra de Deus te impulsiona, a palavra de Deus te coloca para cima, a palavra de Deus te coloca curado, te coloca liberto, a palavra de Deus te engrandece, te fortalece. A palavra de Deus declara realmente a verdade de quem você é e por que você nasceu. Mas a palavra de Deus também está vindo nestes dias, ouçam, queridos, a palavra de Deus também está vindo nestes dias para nos derrubar, não só para nos levantar, mas para nos derrubar. Nos derrubar em que sentido? No sentido em que nós ouvimos algumas palavras e precisamos nos lançar diante dela. Estamos acessando um tempo em que não seremos apenas derrubados, talvez, lógico, em espírito, por uma imposição de mãos, mas pela palavra da verdade que virá diante de nós. Eu creio que estamos acessando dias de preparação para um avivamento, em que a palavra de Deus vai vir e vai ser tão confrontadora, tão consertadora, que vamos nos jogar no chão, arrependidos, quebrados, quebrantados, dizendo: Pai, me muda, Pai, me transforma, Pai, me cura, Pai, me liberta verdadeiramente. Eu não quero continuar do jeito que eu estou, eu não quero continuar sendo a forma e a pessoa que eu estou. A palavra de Deus está vindo nos derrubar, nos lançar ao chão, para que possamos nos levantar melhores. Entenda, o homem criou uma maneira de medir um culto, uma reunião, as pessoas apenas caindo no chão, para um lado ou para o outro. Isso é bíblico, é legal, eu gosto. Nós temos muito isso em nosso meio, é de Deus. Mas Deus está medindo a sua igreja, não pelas pessoas que estão caindo, mas pelas pessoas que estão se levantando. Mais importante do que você cair no chão, que também é de Deus, é bíblico, é como você se levanta, como você está se levantando diante daquela palavra. Porque a glória de Deus, por isso que não falta glória nos nossos ambientes, porque é a glória de Deus que nos transforma. Estava conversando com meu filho, com o operador Davi, esses dias,
ele analisando algumas coisas, e realmente é verdade. Muitas vezes pessoas pagam 1.000, 2.000, 3.000 reais para ir ouvir algumas ministrações lá fora, que são de Deus. Algumas delas são homens e mulheres de Deus, algumas dessas pessoas, mas são palavras que vão apenas nos edificando. Mas muitas palavras, elas vêm nos edificando, elas vêm nos tocando, mas muitas delas não estão transformando. Por quê? Porque falta glória. Falta glória. Não é uma palavra bonita que transforma, não é um bom pregador que transforma a vida de pessoas, mas é glória na palavra, é glória na ministração, é a glória que o Senhor vem por meio de homens e mulheres que estão adorando em espírito e em verdade. Quando entendem que eu estou falando, se expressa aí. Eu creio que tem glória sendo liberada aqui em nosso meio. Quando estão entendendo? É essa glória que transforma. Porque essa glória vem para nos transformar. Porque somente pessoas transformadas, queridos, podem transformar outras pessoas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios que nós somos a carta eleita, nós somos a carta escrita, nós somos a carta viva. Quando estão entendendo isso? Isso significa que toda carta ela tem um remetente e um destino. Você é uma carta que Deus escreveu para alcançar alguém, endereçado para alguém. Por isso que você precisa ter em si a palavra de Deus, a luz de Deus em você, porque as pessoas querem hoje ler Jesus nas pessoas. As pessoas hoje não estão muito ainda interessadas, infelizmente, em ler a Bíblia, mas elas podem ler você. Por isso, onde você passa, por quem você passa e o que você transfere, quem você é muito importante, porque as pessoas estão lendo a tua superação, estão lendo a tua resiliência, estão lendo a tua fé, estão lendo o teu ânimo, estão lendo a tua força, estão lendo mesmo você andando, caminhando, chorando, passando pelo vale da sombra da morte, você continua querendo, continua servindo ao Deus vivo. As pessoas estão lendo esse Jesus que está em você. Eu creio que Deus está levantando cartas apostólicas hoje aqui. Você é a carta que as pessoas precisam ler nesse tempo. Se você crê, reaja aí, em nome de Jesus. Por isso que nós não podemos banalizar o Evangelho, nós não podemos falar qualquer coisa, nós não podemos agir de qualquer forma. Deus escreveu algo para alguém. Eu, quando fui salvo em 1990, faz pouco tempo, estou só com 52 anos, nasci em 70, aleluia, o melhor ano. Mas entenda que quando eu fui salvo, eu lia sem entendimento, eu lia aquilo que as pessoas eram e faziam e falavam para me chamar para ir à igreja. E quando comecei a ler aquelas pessoas, eu disse: eu quero isso para mim, eu quero essa vida para mim. Na minha juventude, indo para os bailes, indo para as festas, mas tudo aquilo era apenas euforia, porque euforia é obra da carne, passa, mas a alegria é obra do Espírito, ela permanece. Então eu tinha euforia, que eram coisas de momentos passageiras, dançando com todo mundo. Mas quando eu chegava em casa, eu estava vazio. E eu sempre me lembrava daquela carta que eu lia nas pessoas que me convidavam: Marcos, vamos domingo para a igreja, vamos domingo para a igreja. E insistiam, e eu via a vida daquelas pessoas com as lutas, com as batalhas, mas elas eram felizes, elas tinham paz. E eu disse: eu quero isso para mim. Por isso que o Evangelho, ele precisa transformar a mim, transformar a você. Não adianta você querer transformar pessoas se você não foi transformado. Por isso que o ambiente onde você está tem que ser um ambiente de glória, porque somente a glória de Deus transforma. Uma boa pregação pode não transformar, uma boa adoração, um louvor pode não transformar, mas se tem glória, transforma. 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória. A cada reunião uma glória, a cada Shekinah uma glória, a cada eclésia uma glória, a cada encontro que estivermos uma glória, a cada reunião
de família que estivermos, glória, essa glória vai nos transformar. Eu quero profetizar, é inaugurado aqui nesta noite, na tua vida, na tua casa, na tua família, dias de glória. Quem recebe em pé, recebe com mais ousadia, hein? Recebe com mais fé, porque a fé é o movimento do Espírito. Ei, você vai ser uma carta que as pessoas vão querer ler e vão dizer: essa carta é para mim. Você está escrevendo para mim, o que você está falando é para mim, o que você está pregando é para mim, o que você está vivendo é para mim. Eu libero níveis de glória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você vai liberar palavra, vai liberar luz sobre as pessoas. Eu te envio com glória na tua família, na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, em nome de Jesus. Se você crê, reaja. E haja luz de novo sobre o teu povo que estava em trevas. Por quê? Queremos ver teu resplendor. Haja luz de novo sobre o teu povo que estava em trevas. Queremos ver teu resplendor. Haja luz de novo. Amém. Você é uma carta com endereço, tem um selo e não pode ser violado. Por isso não pregamos o que queremos, não cantamos o que gostamos. Vivemos o que Deus quer que nós vivamos, a cada dia, a cada momento, a cada tempo. E nós precisamos entender algumas coisas. E em 2 Coríntios capítulo de número 3, vamos comigo com paciência, 2 Coríntios 3. Aleluia. Quantos estão aqui de verdade? Quantos estão com o espírito aqui? O físico está, mas o espírito está aqui. Amém? 2 Coríntios 3, 6, preste bem atenção. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ouça isso, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está dizendo aqui, dá um stop aí, Paulo está dizendo algo poderoso aqui, que já teve no ministério da letra, no ministério da antiga aliança, já havia uma glória que veio sobre o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre Moisés, uma glória que veio ainda que desvanecente, na época da letra. Ele está dizendo: imagine a glória que há de vir agora no ministério do Espírito. Uou! Continua comigo aqui. Porque se o ministério da condenação, lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, aliança, nova aliança. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Muito maior glória tem o que é permanente. Se já existia uma glória sobre a lei que passou, imagine sobre o ministério do Espírito, que é permanente. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Tende, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E preste atenção, querido, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Eu posso ouvir um aleluia?
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Um dos textos para mim mais ricos, mais transformadores, por isso que eu cito tanto esse texto, porque eu gosto, e a cada vez vem uma revelação do Espírito. Paulo está dizendo que o ministério da letra não se compara ao ministério do Espírito, e nós não estamos no ministério da letra, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E por isso que Jesus, o problema de Jesus quando esteve nessa terra, querido, não foi o diabo. Do ponto de vista de Deus, o diabo já estava vencido, já estava embaixo dos pés de Cristo. Mas a maior luta de Jesus foi contra os fariseus, os escribas religiosos, os saduceus, os religiosos, os inteligentes, os intelectuais da época, que usavam seus chapéus, seus taletes com franjas, suas roupagens. Os rabinos, esses sacerdotes, esses inteligentes na lei, foram esses que Jesus veio confrontar, porque sobre eles ainda estava um véu. Eles viviam no ministério da letra, que é o ministério da lei, mas nós estamos no ministério do Espírito. Por isso que a letra mata. Não adianta você ler a Bíblia 10, 15 vezes sem a revelação do Espírito. Não adianta você buscar conhecimento sem buscar revelação, porque o conhecimento vem pela inteligência humana. Qualquer um pode adquirir conhecimento, mas a revelação não. A revelação vem por uma busca e uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos sim da letra, mas junto com o Espírito, porque somente a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós estamos no ministério do Espírito. Paulo está falando algo poderoso aqui, que nós não somos como Moisés, que estava no ministério da letra, e Jesus veio trazer o ministério do Espírito. Vocês conseguem entender isso? Quando estão entendendo o que eu estou falando, diga aleluia. Porque no ministério do Espírito, o Espírito está vindo para nos convencer dos nossos erros, apóstolo, dos nossos pecados, das nossas injustiças. O tempo inteiro a palavra é ministrada, mas não é apenas uma letra. A letra vem, mas ela vem com o Espírito, porque é o Espírito que vem para te convencer. Porque como nós lemos, quando ele se converte, o véu é tirado. Ele não vive mais na lei. E você vive na lei quando você vive olho por olho, dente por dente. Você vive na lei quando você quer vingança das pessoas que te feriram. Você vive na lei quando você não perdoa as pessoas que te machucaram. Você vive na lei quando você quer o mal de uma pessoa que te feriu, de um ex alguma coisa, um ex-namorado, um ex-noivo, uma ex-esposa. Você vive na lei quando você não libera graça sobre as pessoas. E a graça é quando a pessoa realmente não merece. Se a pessoa merecer, então não é graça, é merecimento. E a graça, ela vem quando ninguém merece. Amém? E você perdoa porque a pessoa não merece. Você libera ela porque não merece. Você libera aquela dívida porque ela não merece. Por isso nós estamos nesse tempo da graça. A pessoa te feriu, mas você não vai ferir. Falou mal de você, mas você não fala. Ela te xingou, mas você não xinga. Ela mentiu, fez calúnias a teu respeito, mas você não faz com elas. Porque a nossa luta, querido, não é contra carne nem sangue, mas são contra hostes espirituais da maldade. Então nós liberamos a todos, abençoamos a todos, perdoamos a todos, se eles são dignos ou não. É o justo juiz que vai bater o seu martelo no dia final. Quantos estão entendendo isso? Então diga a pessoa do seu lado, interage com ele, fala: mais graça comigo, irmão. Aleluia. Então o Espírito de Deus, ele vem, ele está vindo para nos confrontar, porque é o Espírito Santo que vai nos melhorar. Foi o que Jesus fez, trazendo palavras de vida eterna, palavras que confrontavam os religiosos da época. Ele reunia a multidão e pregava e falava.
Alguns se assentavam e ouviam, outros se levantavam e iam embora, mas ele continuava pregando a verdade, pregando em graça, ministrando em amor às pessoas, para que elas se convertessem e largassem a religiosidade, saíssem da religião, deixassem de andar pela lei. E quem foi que perseguiu a Cristo? Os maiores perseguidores de Jesus, queridos, não foram os Herodes que existiram, mas foram os religiosos, os conhecedores da palavra, os conhecedores da lei. Foram esses que perseguiram a Jesus, porque estavam com véu no rosto, não converteram o coração, não aceitavam obras do Espírito. Quantas coisas são pregadas para você, você não aceita porque você está com véu, talvez não no seu rosto, mas no seu coração. Hoje é uma noite para você tirar o véu do teu coração, o véu em que você deixou ficar, então você não aceita quando fala algumas coisas com você, quando confronta você. Você não aceita quando fala de aliança, de fidelidade, de paternidade, de amor, de perdão, de vida financeira com Deus. Há um véu ainda que está te cegando, que está impedindo você de viver o que você tem que viver. Hoje o Espírito Santo está aqui para arrancar esse véu que impede você de acessar o que o Senhor tem reservado para você. Eu creio que o Senhor vai arrancar esse véu do teu coração hoje aqui. Esse véu vai ser arrancado com as mágoas, com as machucaduras do passado, com as feridas, com o seu orgulho, com a sua soberba, com os seus bloqueios. Ele quer arrancar esse véu. Que o Espírito de Deus te convença hoje, que o Espírito de Deus te converta hoje, e haja arrependimento enquanto há tempo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus. Espírito Santo, vem, levante as mãos, aviva a tua peça isso, vem. Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva. O Espírito Santo está nos desconstruindo por dentro. Quantas fortalezas foram criadas no nosso coração, quantas autodefesas foram geradas, e nos impede de acessar o que tem que acessar. É muita deformação, é muita contaminação, é muita sujeira. E o nosso orgulho, sim, querido, o nosso orgulho nos impede de ceder, nos impede de aproximar, nos impede de reconhecer o que precisamos ser mudados. Deus só vai tocar em áreas que você reconhecer que precisam ser mudadas. Por isso que Isaías, no capítulo 6, ele teve uma experiência com a glória. A glória, eu conversei isso com Davi ontem. A glória foi isso. Não houve nenhuma pregação para o profeta Isaías, mas ele teve um encontro com a glória. Deus promoveu o encontro com a glória. Saulo teve um encontro, o apóstolo Júlio, com a glória. Meu Deus, a glória que você vai encontrar lá no teu secreto, na tua intimidade, na tua busca, confessando os seus erros, seus pecados, reconhecendo como você está, o que você precisa mudar. Isaías 6, Isaías, ele escreveu: eu vi o Senhor assentado num grande e sublime trono. Eu vi os anjos, tinham 6 asas, ele viu a glória. E essa glória trouxe a transformação que ele precisava. Porque quando vem a glória, você reconhece a área que está suja, a área que está contaminada. Ei, olha aqui para mim todos, com respeito, eu peço para que olhem nos meus olhos agora, todos. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ouvir algumas coisas, fica no celular, não está escrevendo nada, está lá porque não quer olhar para ouvir. Na escola que você estudou, eu fiz doutorado. Vocês estão entendendo? Então olha para mim, entenda algo. Quando vem a glória, eu preciso reconhecer o que eu preciso ser mudado. Esse é o segredo da grande transformação, para você se tornar uma pessoa melhor, ser melhor. Para Deus não importa o ter, importa o ser.
Porque se Ele transforma o teu ser, Ele pode entregar aquilo que você está pedindo. É o ser que atrai o ter, não é o ter que atrai o ser. Por isso que tantas pessoas estão tendo tantas coisas, conquistando tantas coisas, e estão sendo nada, estão sendo cada vez mais medíocres, cada vez mais orgulhosas, cada vez mais vaidosas. É o ser. O Senhor está preocupado com o seu ser, para que haja uma transformação, querido, uma transformação interna. Mas você tem que reconhecer, nisso está a tua humildade. Isaías foi tocado na língua, porque ele era talvez fofoqueiro, falso, mentiroso, alguma coisa ali fazia de errado. Então foi ali que o Senhor tocou. Qual área que você precisa que seja tocado hoje? Reconheça. Apóstolo, é o meu orgulho, eu sou orgulhosa, eu sou soberbo. Apóstolo, eu sou falso. Apóstolo, eu sou mentiroso, eu fico contando mentira o tempo inteiro, eu tenho problema com mentira. Apóstolo, eu minto para minha esposa, eu minto para o meu marido, eu minto para os meus filhos. Apóstolo, eu finjo ser uma coisa que eu não sou. Aqui eu sou uma pessoa, lá fora eu sou outra, eu sou uma pessoa arrogante. O que é que você precisa ser transformado? Porque se você não deixar a glória te transformar, meu querido, você não vai acessar o que é para você acessar. O Espírito está falando, está vindo a letra, a palavra com o Espírito para te mudar e transformar. Se Isaías tivesse problema na mente, ali ele seria tocado. Se tivesse problema nas emoções, é ali que ele seria tocado. Então o Senhor hoje está vindo e está nos desconstruindo por dentro. Anote isso: derrubando os conceitos, demolindo alguns fundamentos, restaurando valores e resgatando princípios. Eu vou repetir: o Espírito de Deus está vindo hoje, derrubando conceitos, demolindo alguns fundamentos, restaurando valores e resgatando princípios. É de dentro para fora essa mudança. Quando nós temos um encontro com a glória, nós nos lançamos diante dele. Por isso que a palavra não só quer nos levantar, mas quer também nos derrubar. Dá um saculejo da pessoa do seu lado, fala: a palavra de Deus quer te derrubar, irmão, para você se levantar melhor. Diga para ele, fala: você vai se levantar melhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Por isso nós precisamos investir tempo naquilo, pastor Júnior, que é prioridade. A coisa mais preciosa que você tem hoje se chama tempo. Estamos em guerra pelo tempo, porque no tempo você revela quem ou o que é a sua prioridade. É o tempo. O diabo quer o seu tempo. Por isso os Netflix da vida, por isso as redes sociais, tempo. E hoje já tem até quanto tempo você ficou essa semana na rede social, em tal rede social. Tempo, o seu tempo, eu quero o seu tempo, porque está revelando a sua prioridade, está revelando aquilo que você mais ama. Você vai priorizar sempre aquilo que você mais ama. Estamos em guerra pelo tempo. Por isso o tempo deve ser para Deus a sua prioridade. Entenda, oração ainda continua sendo prioridade, querido. Jejum ainda continua sendo prioridade. Meditação na palavra ainda continua sendo prioridade. Tempo de consagração no secreto com Deus continua sendo prioridade, nunca deixou de ser. Você tem que colocar prioridade no lugar certo. As suas prioridades revelam o seu destino. Por isso que Noé levou 100 anos, alguns estudiosos falam que levou 120 anos para construir uma arca que usou apenas 1 ano. Durante esses 120 anos, na verdade, Deus estava reconstruindo Noé. Os seus medos, seus anseios. Olha aqui para mim mais uma vez, entenda. Tudo que você está construindo ou reconstruindo externamente, o propósito de Deus é te reconstruir ou construir internamente. Por isso as adversidades naquilo que você está construindo. Por isso tanta luta nos seus sonhos e projetos que você está construindo. Porque para Deus o sonho, um carro, uma casa, uma faculdade, é um estalar de dedos, mas reconstruir você é uma luta. Porque depende do seu livre-arbítrio. Em um mês você se abre, em outros 2 meses você se fecha.
3 meses você busca, depois outros 4 meses você se fecha novamente. Então é uma luta do Espírito. Por isso a glória é importante, está trazendo transformação na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga alguém do seu lado, fala: Deus vai te reconstruir, meu querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso maior trabalho é reconstruir essas vidas. Em Êxodo 19, vamos comigo. Vou começar a ministrar agora, hein? Deu até tosse aí, hein? Vai ser rápido. Êxodo 19, verso 1. Mas eu preciso ler esse texto com vocês. Preste bem atenção. Eu vou parar onde tiver que parar rapidamente e a gente continua quando der, tá bom? Combinado? Vocês continuam comigo? Ninguém está com mais calor do que eu aqui, hein? Êxodo 19. Ouça. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz, e guardardes a minha aliança. Ouça, querido, tem momentos que é só você ouvir a voz. Só ouvir a voz. Só ouvir a voz. Nem sempre é fazer muito, mas é ouvir bastante. Então sereis a minha propriedade peculiar. Ouça isso. Vou repetir: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Ouça, o propósito de Deus é que todos sejamos sacerdotes. O sonho de Deus é que todos sejamos propriedade exclusiva dele. O propósito de Deus é que todos acessemos os reinos da sociedade. Sempre foi plano de Deus uma geração de reis, uma geração de sacerdotes. Será que tem homens e mulheres aqui que estão entendendo isso? Que é o chamado da parte de Deus para que você seja um sacerdote dele. Mesmo sendo empresário, mesmo estando no governo, na política, na economia, na educação, na família, nas artes, nos entretenimentos, mas ser um sacerdote, é isso que ele quer. Vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás, Moisés, aos filhos de Israel, a minha igreja. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Moisés era muito submisso em tudo que Deus falava. Eu falo que nós tivemos agora o nosso Shekinah. Tem gente viva aí, hein? Tem gente viva aí, hein? Estivemos no Shekinah. Amém? A glória permanece. Aleluia! E no momento como esse, Shekinah é inesperado, é inexplicável, é indizível, e acontece tantas coisas diferenciadas. Agora aconteceu, o Senhor nos pegou para nós arrancarmos nosso cabelo. Eu tinha acabado de cortar meu cabelo, pastor, 100 e poucos reais, eu pedi até de volta. Tá legal? Mandei arrumar, fazer tudo. Falei, meu Deus, eu estou reivindicando, estou na garantia. E ali nós arrancamos, raspamos a cabeça. E eu falo que para as coisas que Deus me pede, eu sou inconsequente. O inconsequente é aquele que não calcula nada, não mede esforço, não mede nada que é financeiro, não se preocupa com aquilo que vão falar. Para as coisas de Deus, quando Ele me pede, eu sou inconsequente, eu não meço nada. Mandou fazer, eu estou fazendo, não estou importando com o que vai dar, se vão gostar, se não vão gostar. Já casei, né? Aleluia. Glória a Deus. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Olha a voz da igreja, hein, do povo. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo.
E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo. Olha que tremendo. Eu quero que, enquanto eu leia, eu quero que você se transporte para o que eu estou falando, amém? Você consegue? Use a sua imaginação, se transporte para aquilo que eu estou falando. Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Está chegando o terceiro dia, amém? Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte, porque Deus é Deus de detalhes. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Deus havia falado com Moisés: Moisés, eu quero que você vá lá, preste bem atenção, querido, e arranque este povo do Egito. Eu vou livrá-los do Egito. E Deus livra aquele povo do Egito sem eles fazerem força nenhuma. Deus abriu o caminho, Deus direcionou por meio do apóstolo Moisés, liberou palavras, direções, o povo foi apacentado. Eles tiveram uma nuvem que estava sobre eles para proteger do sol. Eles tinham uma coluna de fogo que ia à frente para aquecer do imenso frio à noite do deserto, porque são duas temperaturas extremas no deserto. Tudo que aquele povo precisava, Deus fez. Quantas coisas nós vivemos, nós estamos clamando e pedindo, e Deus está sempre fazendo por nós. Há livramentos que Deus está fazendo que nós nem mesmo sabemos, mas Ele nos livrou. Deus está fazendo coisas poderosas por nós, porque Ele disse: tira o meu povo do Egito, porque lá no Egito eles não conseguem me adorar. Eu quero esse povo liberto, Moisés. Eu preciso de um povo dessa igreja liberta. Tire das mãos de Faraó. Eles não conseguem adorar, eles não sabem mais adorar, eles estão se contaminando com outros deuses. Liberta este meu povo, Moisés, eu sou contigo. E Moisés vai e liberta aquele povo, porque Deus queria que aquele povo adorasse a Ele. Ei, quando o Senhor te tirou lá do seu Egito, não geográfico, mas espiritual, quando Ele te tirou do adultério, da prostituição, quando Ele te tirou do suicídio, quando Ele te livrou de todo roubo, de toda prostituição, foi para você adorar a Ele, com tudo que você tem, com tudo que você é, porque se não fosse o Senhor, você continuaria aprisionado pelos faraós da vida. Ele te liberta para adorar a Ele. Eu quero meu povo me adorando. Era o sonho de Deus. Oh, filhos, era o sonho de Deus, o povo adorar a Ele e não se contaminar com outros deuses. Por isso que o diabo vai colocando outros deuses em forma de pessoas, em forma de coisas, em forma de vídeos, para você ficar ali por trás adorando. Tira o meu povo do Egito. Deus disse: Moisés, fala para eles que eu tenho uma terra para eles, eu tenho uma descendência para eles, pastora Lara. Eles serão minha propriedade. Moisés, diga para eles que eu quero ser o Deus deles, eles serão meu povo, eu quero fazer deles sacerdotes. Diga para eles que eu preparei tudo. Tira eles do Egito, arranca eles de lá. Eles estão sofrendo, estão amassando barro. Eles não têm vida, não têm identidade, não têm dinheiro para nada. Eles fazem o que manda fazer. Liberta o meu povo para que me adore. Quando estão entendendo isso? Eles serão minha propriedade exclusiva, propriedade particular. E Moisés então desce e fala isso ao povo. Deus fala com ele por meio de Moisés. Deus libera graça, liberou uma graça sobre eles.
Por que Deus não te deu algumas coisas ainda? Porque Ele está te forjando. Deus não te entregou algumas coisas ainda porque Ele está te preparando para entregar o que Ele tem que entregar. Deus conhece o coração do homem. Por mais que você diga, eu estou pronto, é Deus que sabe se está ou não. Por mais que você peça, Senhor, me dá, Ele sabe se você está pronto ou não. E às vezes você consegue ter algumas coisas pela força do braço, não pela sua perseverança espiritual, mas pela sua insistência carnal. Você consegue adquirir algumas coisas que vão trazer alguns problemas futuros para você. Deus fala por meio de Moisés ao povo, entrega o recado. Mas olha o que acontece ainda no capítulo 19, no verso 16. Me dá 10 minutinhos, eu vou liberar vocês. Êxodo 19, verso 16. E aconteceu que, ouçam, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Posso ouvir um glória a Deus aí? E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, meu Deus, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés. Ao cume do monte, Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, adverte a igreja, adverte o povo, que não transpasse o termo para ver o Senhor, e também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se não se santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: marca termo ao redor do monte e santifica-o. E o que aconteceu? Quando Deus desceu, o povo saiu correndo, o monte tremeu, fumegou, e o povo correu com medo. E Moisés no meio do povo. Olha essa cena. Quando Deus aparece, o monte fica em fumaça. Eu estive no Sinai e fiquei imaginando essa cena, o monte fumegando, a glória de Deus ali, e o povo começa a correr. Deus havia falado: ei, diga para eles para que fiquem, eu quero aparecer para eles, eles são meu povo, minha propriedade exclusiva. E o povo começa a correr, o povo começa a ir embora, e Moisés desesperado: não vai embora não, gente, ei, não vai embora não, é o Senhor, é Deus que quer falar com vocês. Porque vocês estão correndo? Porque vocês estão com medo? Porque vocês estão indo embora? Venham, é Ele, é o Senhor, Ele quer falar com vocês. Ele quer que vocês ouçam a voz dEle. Deus queria se relacionar com o povo. Deus não tem algo específico apenas com os sacerdotes, Deus tem com o povo. Deus quer falar para você que nem se converteu ainda, ou você que já é um sacerdote de ponta a ponta. Deus quer se relacionar com você, porque você corre, porque você foge dos encontros, dos moveres, das palavras, porque você foge de um retiro espiritual, como nós temos o Shekinah na nossa estrutura. Porque você foge quando pessoas estão sendo tomadas, batizadas. Porque você corre? Porque você corre de ouvir uma palavra do Senhor. E Moisés viu aquela cena. Eu posso imaginar o desespero dele, pastor, o desespero dele. Deus queria falar, Deus queria se relacionar, e o povo correu, e o povo fugiu. Porque você está fugindo do Senhor.
Por que, Jonas, você está fugindo? Por que você está fugindo da presença? Por que você está fugindo de se entregar, de se converter a Ele? Ah, apóstolo, mas eu tenho uma vida assim, 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 não importa. Se entrega teu coração para Ele, entrega tua vida para Ele, deixa Ele fazer. Se for para você fazer, você não precisa de Deus. Que glória terá o Senhor se for pelas suas mãos você fazer alguma coisa. Ele só quer que você abra o teu coração e se entregue para Ele. O amanhã, como vai ser amizades, como vai ser com relação ao seu pecado, com o que vão falar, é Ele, é Ele. Mas você vai ter que renunciar a algumas coisas. Nisso consiste o evangelho da cruz. Por que você não se rende? Por que você não se entrega? Pega os teus porquês e jogue eles fora, porque eles só te afastam do Senhor. Por que você não quer o teu ministério? Eu sei que você tem um porquê. Por que você não quer o teu chamado? Ah, apóstolo, porque eu fui ferido, me abandonaram. E Deus não é maior do que todas essas coisas, para fazer tudo novo. Sabe? Todas as coisas que aconteceram na sua vida, Deus permitiu. Mas todas as coisas que Deus permitiu, Ele quer transformar em coisas melhores se você deixar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você pergunta, por que eu tenho que passar por isso? Porque é a sua vida, é a sua luta. Algumas coisas você vai ter que passar. Mas o mais importante do que você questionar é você aprender o porquê está passando pelo que está passando. Às vezes tem algumas coisas que Jesus não vai curar, mas vai usar a ciência para curar. Algumas pessoas vão carregar consigo algumas coisas, até mesmo porque quando você vê uma pessoa passando por uma situação tantos anos, ouça isso, e você diz, por que eu estou nessa idade e estou solteira? Porque eu já estou assim, não consigo conquistar isso. Porque quando você entende que você é uma carta, até mesmo você mantendo a sua fé, não tendo o resultado que você queria, você está ensinando alguém. Não se ensina as pessoas apenas tendo milagres. Você ensina mais as pessoas não vivendo os milagres que você queria, mas permanecendo na sua fé em Jesus Cristo. Então algumas coisas Deus vai deixar, algumas coisas Deus vai permitir na sua vida, porque você está ensinando coisas que você nem sabe. A minha mãe, ela me ensinou muito mais coisas fazendo do que falando, passando por situações tão difíceis, tão terríveis. Ela foi uma carta para mim, e ela me ensinou muito. E como é que ela consegue viver? Na época meu pai não era convertido ainda, e eu não entendia porque meu pai vivia. Eu escrevi um pouco disso no meu livro, porque meu pai era daquele jeito, que não abraçava, que não beijava. E eu lembro quando eu me converti, e eu entendi sobre perdão, sobre fazer e não esperar ninguém fazer. Eu fui até ele, dei um beijo, ele ficou preocupado. Foi até minha mãe, por que ele está dando um beijo em mim? Porque naquela linha militar dele, eu não entendia porque meu pai agia daquela forma. E eu via minha mãe sofrendo porque ele bebia muito, e agredia ela com palavras, e ameaçava, e era uma vida muito difícil. E a minha mãe convivendo com ele, sem abandonar, sem trair como ele fazia. Minha mãe me ensinou muito. O meu pai, sem saber, me ensinou o que não fazer, e minha mãe me ensinou o que fazer. Esses são os dois professores que nós temos na vida.
E depois eu fui ter um entendimento porque meu pai, ele agia daquela forma. Eu fui pesquisar o porquê, porque eu passei a entender que nós precisamos amar as pessoas sem querer saber as histórias delas. Nós precisamos amar as pessoas e liberar graça sem que elas peçam, sem que elas façam algo por nós. Isso é amor e graça, porque o verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. E quando eu fui conversar com a minha mãe a história do meu pai, como foi desde novo. O meu pai tinha um irmão. Meu pai estava com 18 anos de idade, e o irmão dele, o meu tio, tinha 17. E ele jogando bola na rua, a bola caiu no quintal da casa. Então meu pai fez pezinho, sabe o que é pezinho? Para o irmão deles pular o muro e pegar a bola. O irmão dele pegou a bola e lá naquele quintal foi assassinado pelo vizinho. E meu pai viu isso tudo. E depois desses 8 anos, o meu avô, por revolta, batia no meu pai. Com 18 anos, 19, 20, 21, meu pai se revoltou, mergulhou na bebida, entrou em pecados sexuais, se tornou uma pessoa irada, revoltada, violenta. E eu fui entender por que o meu pai não abraçava, por que o meu pai não beijava, por que o meu pai não dizia que me amava, por que ele não me dava carinho. Sempre tem uma raiz. As pessoas são o que são porque elas tiveram uma história no passado. E quem não foi curado por Jesus verdadeiramente, elas estão refletindo o seu passado. Elas estão refletindo os seus traumas, os seus abandonos, as suas rejeições, as coisas que viram, os divórcios que assistiram. Elas estão refletindo. Por isso que Jesus tem que entrar para trazer uma cura em nós, para que não venhamos a refletir isso nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão nos rodeando. Meu pai se converte, batizei meu pai, ele era meu discípulo do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Meu pai me ligava dizendo: filho, eu te amo tanto. Ele teve depois um AVC, e ainda com as suas deficiências, ele disse: meu filho, eu te amo. Falou: pai, eu também te amo muito. E eu mandava um beijo para ele, mandava para mim. Quando o Senhor me avisou que ia levá-lo, eu fui para o Espírito Santo, peguei minha família aqui, lembra? E ali peguei meu pai, cuidei dele, tratei, dei banho. Ele estava na cadeira de rodas, raspei cabelo, fiz a barba dele. E uma semana depois, minhas irmãs, minha mãe me ligam dizendo que o Senhor tinha levado, se eu iria para lá. Eu falei: mãe, eu já fiz em vida o que tinha que fazer, só se a senhora quiser que eu esteja aí com a senhora. Eu falei: não, filho, não precisa. Viagem cara, desnecessária. Eu falei: então, já está feito. Nós honramos em vida, não em morte. Mas meu pai partiu, foi para a glória, e é por isso que nós precisamos entender que precisamos amar sem condicionar. Precisamos amar sem condicionar. Todos têm uma história, e não cabe a você querer saber a história para amar, cabe a você amar. Se você depois ouvir a história, glória a Deus, porque você não errou com a pessoa. Amém? Porque nós somos frutos daquilo que vivemos no passado. Mas se tivermos Jesus, somos curados daquilo que nós vivemos, nós passamos. Eu quero que você se coloque em pé. Eu continuo no próximo domingo, falando mais sobre esse episódio, sobre esta glória. Mas eu creio que tem glória aqui, tem glória na palavra. A glória nem sempre é barulho. Pode ser que sim, pode ser que não. Glória nem sempre é cair no chão. Pode ser que sim, pode ser que não. Glória nem sempre é orar em línguas. Pode ser que sim, pode ser que não. Quantos estão entendendo? Se você fechar os teus olhos naturais, você vai ajudar o Espírito Santo a fazer o que tem que fazer, porque a distração é inimiga da revelação. O amor é incondicional. O que a glória veio fazer aqui, veio nos transformar. Esse é o propósito. Não importa quanto nós ganhamos por mês, nosso sobrenome, se nascemos numa manjedoura, num berço de ouro.
Não importa se temos um sobrenome ou não. Não importa se temos dinheiro guardado ou não, casa própria ou alugada, se andamos a pé ou de carro importado, não importa. Importa é o que o Senhor quer nos transformar de dentro para fora. Ele quer nos transformar. Há uma glória aqui. Essa glória de Deus te atraiu. Essa glória de Deus te atraiu até aqui. Há uma sarça ardente aqui neste lugar. Está te atraindo. Entenda que você é uma carta escrita. Você é uma carta eleita. As pessoas estão lendo a tua perseverança, a tua aliança, a tua lealdade, a tua fé. As pessoas estão lendo a tua resiliência. Vai se entregando para Ele. Espírito Santo, Reconheça. eu não sei viver sem tua presença, não há vida. Abre as tuas mãos para Ele, diga: meu Pai, cura-me, Senhor, liberta-me, Pai. Tu és a essência. Eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso ser transformado. Envolva-me. Tira de mim, Senhor, todo orgulho, toda independência. Enche da vida. Cura-me das minhas feridas, cura-me das minhas machucaduras, meu Pai. Meu Deus, isso, vai se entregando. Sem ti.